E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Na paz de Jesus? Tudo beleza? Domingo às 11 horas da manhã tem Bahia e Chapecoense, Bahia lá na Arena Condé. E aí a gente observa assim, a Chapecoense é a última colocada, né? Vá pensando nisso. Vá à Bahia pensando nisso. O Bahia que precisa melhorar o seu desempenho dentro de casa e fora de casa. Pegamos 4 jogos: Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense e Vasco. Para o Vasco nós merecíamos perder. Por culpa de seu Rogério Ceni, aí eu culpo ele. Mas esse fato já passou. Chorar sobre o leite derramado não vai dar certo. Só que Rogério Ceni, ele não corrige os erros. Tem gente que erra e, apesar de todos os indícios dizer para ele que ele está errado, mas ele vai continuar errando. Há quem diga que ele melhorou muito. Edemir está contundido por consequência do erro de Rogério Ceni. Luciano Juba também está se recuperando e pode voltar por erro de Rogério Ceni. O Bahia foi um time capenga dentro de campo contra o Vasco por erro de Rogério Ceni ter colocado o Willian José. Nada contra o Willian José. Está ali para o profissional, trabalha na empresa, tem que trabalhar. As escalações de Rogério Ceni trouxeram 2 consequências diretas com o atleta: Edemir contundido, exigido demais, e Luciano Juba que estava voltando. E do lado esquerdo não tinha ninguém. Ele teve que fazer e voltar. E Edemir explorado muitas vezes por consequência do cara levantar a cabeça no meio de campo, só via mover do lado esquerdo, joga para lá. Então, não é justo que Rogério Ceni continue escalando 2 homens de centroavante, um para fazer meio de campo e deixar de colocar do lado esquerdo o ponta Mato. Ah, vai ter o jogo lá com a Chapé, ele vai colocar Eric Puga? Então ele disse, se eu fizer isso, e tem que fazer, mas se eu fizer isso, ele está dizendo para Sanabria que eu não quero você. Olha o que eu falei uns 2 anos atrás sobre a questão do jogo do Corinthians, quando ele colocou o Luciano Juba e tirou os 4 laterais. Então, se a gente não tiver essa visão, o técnico vai expulsando cada jogador. Porque o substituto imediato de Eric Puga é Sanabria. Colocou o Willian José e não colocou Sanabria. Exigiu de Luciano Juba, que estava voltando de contusão, e sentiu. Por não ter o lado esquerdo, Edemir do lado direito foi explorado demais e se contundiu. E nós perdemos o meio-campo o tempo todo. Perder o meio-campo foi pouco, né? A gente agradece até, porque era para perder o jogo. Mas o pior de tudo isso é que ele não corrige o erro durante o tempo de jogo. Todo mundo percebe, menos ele. É aí onde vem o erro agora dobrado. Quando resolveu a fazer isso, já era os 39 de segundo tempo, foi quando ele colocou Sanabria do lado de lá. A gente espera que o jogo contra a Chapecoense, que erros grosseiros não seja repetido. Não pode ser repetido esses erros grosseiros. O Bahia que joga no domingo, às 11 horas, com a Chapecoense, que é a última colocada no grupo, só tem 10 pontos, e nos últimos 5 jogos só empatou 1. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense empatou 1 e perdeu os outros 4. Certo? Então, não é justo essa repetição de erro do Bahia. Cadê o Rogério Ceni? No dia da manhã vai ter 3 jogos: Fluminense e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Coritiba. Amanhã. Já no domingo abre o jogo, abre o dia, às 11 da manhã, o Bahia enfrenta a Chapecoense. 11 da manhã. Everton Ribeiro voltou às atividades específicas. Luciano Juba treina. Eric
voltou aos trabalhos, Edemir, departamento médico, e o que é que a gente espera? Que a gente pensava que não ia ter jogador contundido pelo tempo que nós estamos passando de folga, é tempo de recuperação dos atletas. Não é justo que erro de escalação, na minha avaliação, estoure com os jogadores e tire o clima que está bom. O senhor Rogério Ceni é especialista nisso, de criar esse tipo de desavença. Colocar jogadores que não é de uma função para compor um outro espaço, que é o centroavante de meio de campo, e não colocar o ponto de esquerda, que é o substituto imediato. Coloca um centroavante de meio de campo, já com outro jogando nato, que é o centroavante, coloca um centroavante para fazer meio de campo e subtrai o lado esquerdo e não colocou o Sanabria. Para que levou o Keke? O cara já saiu, já está indo embora, já pediu para sair. Tudo bem, eu estou falando do jogo anterior. Tá bom? Um abraço a todos vocês e obrigado por mais um bate-papo com a gente. É só uma resenha, é minha opinião. Domingo, Chapecoense e Bahia, lá. Vamos tentar trazer. A gente sempre diz tentar, né? Porque daquilo que a gente faz mais fé, o Bahia vai lá e tropeça. Com o Vasco. Não é que o Vasco está lá embaixo na tabela. É a forma que o Bahia jogou. E está com essa mania. Vai jogar com a Chapé. O papel dentro de casa tem que ser feito. Fora de casa, buscar os pontinhos que puder. No triunfo, que maravilha, fora de casa. O empate, independente de quem seja o resultado, é bem-vindo. Mas se fizer o dever de casa. E não ir para fora para buscar aquilo que a gente pouco está conquistando dentro de casa e mais de fora.